Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse momento aí que nós estamos passando, viu? A gente começou a falar sobre a questão da sustentabilidade, né? O que era e o que estava sendo feito para tentar melhorar o que nós estávamos usando demais, né? Vimos aquela questão da Ilha de Páscoa, aquele problema que aconteceu do uso exagerado do que tinha na ilha e que não foi reposto, levando então aquela civilização à quase extinção. Hoje vamos falar sobre os recursos naturais, certo? Recurso natural, o que é? Vem de natureza, naturais vem de natureza. Ou seja, é tudo aquilo que se tem na natureza e que a gente pode utilizar para benefício, para o benefício da humanidade. Só que nem tudo que está lá está à disposição de uma forma infinita. A gente vai retirar, retirar, retirar e nunca vai acabar. É tanto que os recursos naturais eles são classificados em renováveis e não renováveis ou esgotáveis. Os recursos naturais renováveis nós temos luz do sol, o vento, a água, a maré, o ar que não foi poluído, a água que não foi poluída, o solo que está fértil, os seres vivos, ou seja, aquilo que a natureza pode se recompor. Se der um certo tempo, o que foi tirado pode voltar. Você utilizou uma floresta para uma plantação, retirou-se a madeira. Vai levar um certo tempo para aquela floresta crescer de novo, mas ela cresce, ela volta a dar frutos, ela volta a dar matéria para que a gente possa utilizar. Nós chamamos isso de renováveis, né? Que se renova se você der um certo tempo. Os não renováveis ou esgotáveis são aqueles que levam milhões de anos para voltar. Leva muito tempo para se ter aquilo de novo. Como exemplo, a gente tem os combustíveis fósseis como o petróleo. Foi feito há milhões de anos atrás, devido a processos de decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal, principalmente vegetal, e que nós temos hoje para fabricar gasolina, querosene, diesel, certo? Até o asfalto, que esses asfaltos que se coloca nas estradas, aquilo é feito do resto do que foi se retirado do petróleo. E nós temos aquela pasta de asfalto que se faz às estradas. Aquilo dali é feito de petróleo. Só que está acabando. Tem reservas de petróleo que estão, digamos assim, com certo tempo de vida contado. Depois não vai ter mais. Minerais, jazidas de ferro, jazidas de algum mineral que é muito utilizado pela humanidade e que vai se retirando e acaba. Para aquilo voltar novamente à natureza, leva muito tempo. Se esgota, acaba. Então, o que nós temos que ver é como usar os materiais renováveis de forma que a gente não prejudique a volta deles para o meio ambiente e reduzir ao máximo também o uso dos renováveis porque acaba. Para isso, nós temos que ter a questão da consciência ambiental, uma questão de se ter em mente que não estamos sozinhos no planeta, são bilhões de pessoas, nós temos a faixa de mais de 7, hoje em dia, 7 bilhões de pessoas no mundo, é muita boca para alimentar, muita gente para cuidar, e esse aumento de uma forma muito grande que aconteceu de 200 anos para cá, devido a uma melhoria nos aspectos da saúde. Então, nasce muito e morre pouco, e isso faz com que o crescimento populacional seja grande. Essa questão de morrer pouco foi devido principalmente, como eu disse, a questões de saúde. A medicina avançou muito, questões de alimentação,
o uso da natureza, a parte agrícola é o que mantém praticamente nossa população viva hoje. O manejo, de certa forma, se for feito com cuidado da terra, do solo fértil, pode-se plantar muito, por muito tempo, e termos alimento para o povo, alimento para a humanidade. Só que, se não tomarmos cuidado, esse uso e o aumento de mais de pessoas no planeta pode levar a uma história como a Ilha da Páscoa, que a gente falou. Usou demais, não repôs, e a tendência foi aquele local perecer, aquele local começar a sumir, as pessoas começaram a morrer. Então, o uso consciente de se reduzir muito o que se usa, como por exemplo, questão bem simples, sacolas plásticas, é poluente, né, certo? O que temos que pensar é uma questão ambiental, daquilo que pode levar milhões de anos para se decompor e poluir lençóis freados, poluir locais onde antes tinha vida e agora não tem mais. Então, é a redução de certas coisas, a reutilização delas, então, a utilizar então outro tipo de sacola. Você leva para o supermercado a sua sacola de pano para reduzir o uso das sacolas de plástico. Canudos, tem infinitos exemplos de redução e reutilização de materiais. Reutilizar aquilo que você está usando, ou então reciclar, que é pegar algo que você usou, que não dá mais para reutilizar 2, 3 vezes e transformar aquilo em outra coisa. Então, a questão dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Isso faz um bem muito grande para o nosso planeta, porque o nosso pensamento individual, às vezes, é prejudicial ao planeta, prejudicial à sociedade, prejudicial ao meio em que nós vivemos. Nós pensamos, eu sujei esse pouquinho aqui, isso aqui não vai interferir muito no planeta. Mas a questão é, nós não estamos sozinhos. Então, nós temos que pensar globalmente e agir localmente. Pensar como nós temos muita gente no mundo, então fazendo um pouquinho de cada, quando junta tudo, junta todas as pessoas no planeta, é muita coisa, é muita reutilização, redução, reciclagem, certo? De água, desperdício. Então, eu gastei pouca água porque eu não vou interferir de certa forma no meio ambiente, mas tem que pensar, não estou sozinho no mundo. Então, o pouquinho que eu gastei a mais, quando eu juntar e outras pessoas tiverem esse mesmo pensamento, nós vamos ter um grande desperdício, certo? Então, essa questão de consciência ambiental é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ameaças que nós temos aos nossos recursos naturais renováveis, como a poluição da água, que a gente viu, poluição do solo, o desmatamento, todas elas contam diretamente no desenvolvimento da nossa sociedade, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos muito bem que ainda tem muito desequilíbrio social, de renda, entre vários países, né? Várias pessoas ganham muito mais do que outras, isso ainda é uma realidade, mas que essa realidade ela não pode ser colocada como um ponto principal do pensamento individual, de nós fazermos algo que seja feito pouco, local, mas que quando soma com o planeta todo, faz uma diferença muito grande, a questão da reutilização, da reciclagem. Nós temos essas ameaças como as questões de destruição de espécimes, destruição de habitats devido ao aumento da população. Isso aí é uma preocupação muito grande que nós temos que ter em proteger o meio ambiente, proteger as espécies que estão em risco de extinção, tudo devido a um aumento do consumo de recursos não renováveis. Então, a poluição provocada pelos carros, pelas indústrias é muito grande. Isso interfere muito no clima do planeta e na qualidade do ar, na qualidade da água de determinados locais, e que isso interfere consequentemente no nosso bem-estar. Então, imagine o seguinte: de uma determinada região que tinha uma floresta,
que nela existia muitas espécies de plantas que serviam de alimento para várias espécies de animais, e que essa variedade era devido principalmente às abelhas que iam de planta em planta coletando pólen, e essas plantas precisam que as abelhas façam isso para que elas possam se reproduzir. O pólen de uma planta para fecundar outra planta, que fecunda outra, e por aí ocorre a reprodução dessas plantas. Se um determinado consumo exagerado de um poluente naquele local começar a matar essas abelhas, nós vamos ter um desequilíbrio ambiental, uma quebra do ciclo reprodutivo das plantas, porque quem levava o pólen, o grão de pólen de uma planta a outra era a abelha. Se não tem mais esse vetor, então as plantas começam a diminuir sua taxa de reprodução. Consequentemente, menos plantas, menos alimento, menos animais, um processo de desequilíbrio ambiental. Isso pode acontecer. Isso acontece e como? Tudo devido ao uso de agrotóxicos que pode-se ter naquele local, devido a perto daquela floresta ter uma lavoura, e uma poluição do local acabou levando ao desequilíbrio ambiental. Essas soluções de questões de sustentabilidade precisam ser muito bem vistas pelos órgãos governamentais. Nós temos que fazer o nosso, mas as chamadas ONGs, né, elas precisam muito participar disso, né, para que essas questões não sejam vistas somente de uma forma local, e sim de uma forma global. Essas ONGs, organizações não governamentais, elas ajudam a questão de conscientizar de forma global problemas ambientais e de como resolver eles. Vocês vão dar uma olhada nesse capítulo aí com um pouquinho mais de detalhe, a parte final do capítulo de sustentabilidade, que eu vou colocar no slide, e fazer uns 5 perguntinhas como eu fiz com o outro, para concluir esse capítulo, tá certo? Quando for na próxima semana, a gente já vai entrar em outro capítulo diferente, tá certo? Então, beleza? E fiquem bem. Valeu!